A carta aos Efésios. No capítulo 1, amém? Irmãos, mais uma vez eu vou ressaltar aqui, como os escritos de Paulo são coisas extremamente complexas, fica quase impossível falar de um capítulo inteiro em um culto. Domingo passado sofri muito para terminar os Filipenses. Então nós vamos ler até o versículo 14 hoje, amém? Diz assim a Santa Escritura: Eu, Paulo, apóstolo de Jesus, pela vontade de Deus, escrevo essa carta ao povo santo em Éfeso, seguidores fiéis de Paulo, amém? Seguidores fiéis de Timóteo. Paulo pensava nas coisas no mínimo detalhe, eu vou te dizer. Seguidores fiéis de Cristo Jesus, que Deus, o nosso Pai, e o Senhor Jesus Cristo lhes deem a graça e a paz. Todo louvor seja a Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou em Cristo com todas as bênçãos espirituais nos domínios celestiais. Mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou. Ah, não. Vamos de novo. Está todo mundo comigo aí? Mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou. Nos escolheu em Cristo Jesus, para sermos santos e sem culpa diante dele. Ele nos predestinou para si, para nos adotar como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito de sua vontade. Deus assim o fez, para o louvor da sua graça gloriosa, que ele derramou sobre nós em seu Filho amado. Ele é tão rico em graça, que comprou a nossa liberdade com o sangue do seu Filho e perdoou os nossos pecados. Eu gosto muito de ler esses textos com pessoas santas igual vocês. Se Deus perdoa os nossos pecados, que bom para Ele. Agora, para alguém pecador como eu, isso aqui é transformador. Com o sangue do seu Filho, Ele perdoou os nossos pecados. Generosamente. Derramou sua graça sobre nós, e com ela, toda sabedoria e todo entendimento. Agora, Deus nos revelou a sua vontade secreta, a respeito de Jesus Cristo. Isto é, o cumprimento do seu propósito. Deus tem um propósito, até Jesus era um segredo, e em Jesus o segredo é revelado. E agora já está revelado para mim e para você. E o plano é este, quem quer saber o plano? No devido tempo, Ele reunirá sob a autoridade de Cristo, tudo que existe nos céus e na terra. Não sei quanto peso isso tem para você, mas a Bíblia, traduzindo Paulo, que já está bem traduzido, mas explicando Paulo, ele está dizendo o seguinte: vai chegar um tempo, que no céu, na terra, em todos os lugares só haverá um governante. Hoje nós conhecemos o reino de Deus em partes, mas vai chegar um dia que Ele implantará o seu trono sobre a terra, e tudo que nós vemos, ouvimos e sabemos, se ajoelhará, se curvará diante do Rei dos Reis, único e absoluto. Além disso, tem mais ainda, viu? Além disso, em Cristo nós nos tornamos herdeiros de Deus, pois Ele nos predestinou conforme o seu plano e faz que tudo ocorra de acordo com a sua vontade. O propósito de Deus era que nós, os primeiros a confiar em Cristo, louvássemos a Deus e lhe dessemos glória. Agora, vocês também ouviram a verdade, as boas novas da salvação. E quando creram em Cristo, Ele colocou sobre vocês o selo do Espírito Santo que havia prometido. O Espírito Santo é a garantia da nossa herança, até um dia em que Deus nos resgatará como sua propriedade, para louvor da sua glória. Pode se sentar. Como eu disse no domingo passado, a carta de Efésios é mais uma produção Madeira em prisão.
direto das cadeias de Paulo, direto das amarras da dor, direto da injustiça. A carta de Efésios não é produzida porque Paulo estava tão feliz com a sua circunstância que resolveu escrever uma recomendação. Paulo estava no aperto, sofrendo perseguição e injusta acusação. Às vezes, irmão, tudo que a gente precisa para mudar a nossa vida é um pouco de aperto. Às vezes o que tira a decisão do âmbito das ideias e passa ela para a prática é a necessidade. Os Efésios estão recebendo essa carta porque precisavam. Amém? Nós recebemos essa palavra não porque nós merecemos. O Senhor Jesus preservou a Santa Escritura porque nós precisaríamos dela, como nós precisamos. Não foi um recado, foi precaução, para que todos nós alcançássemos o direito de ser chamados filhos de Deus. Realmente a menção e a intenção, o coração de Paulo estava focado na eternidade. As lutas mais terríveis não eram capazes de parar o apóstolo Paulo. Não deixe que as lutas te parem. Não fique travado porque as coisas não vão bem. Quem faz acontecer é o poder de Deus que está em você. Seja fiel ao Senhor que te chamou para essa batalha e você vai sair dela vencedor. Não é um jargão de crente, não é para te emocionar, essa é a verdade. Se Deus começou um propósito, Ele é fiel e justo para terminar. A questão aqui é saber se o que você está fazendo vem de fato do coração de Deus. Paulo estava aqui cheio de incertezas, abandonado e sem saber se viveria ou morria, mas tudo isso não desanimava o apóstolo. E eu gostaria que você pensasse por um momento, a nossa vida é uma eterna incerteza, amém? É uma eterna incerteza, amém? Amém. Ninguém sabe o que vai acontecer amanhã. É certo que um dia partiremos, e que aqueles que estiveram com Cristo reinarão com Ele, e os que não estiveram serão condenados. Nossa, pastor, que tenso, hein? Eu sei que é tenso, e a verdade ela tensiona mesmo. E eu gostaria que você pensasse e se colocasse na parte dos que serão salvos, amém? É para isso que nós estamos aqui. Mas a incerteza do que vai acontecer amanhã invade o nosso coração. Nós não sabemos quanto dinheiro teremos, nós não sabemos o quanto de saúde nós teremos, nós não sabemos se viveremos 90, 80, 50, se nós viveremos mais 10 dias, a gente não sabe, e a gente não pode deixar que essa incerteza invada o nosso coração. O convite de Paulo aqui, ou por exemplo, o arquétipo, o modelo da vida de Paulo, é uma sugestão para mim e para você. Não vivamos assolados pela incerteza do futuro, vivamos firmes na convicção plena de que um dia nós encontraremos com Cristo na eternidade. Isso nos basta, e isso é o suficiente para que nós sejamos felizes. Um dia nós partiremos e viveremos com Cristo, e se nós não partimos para viver com Ele, Ele virá para viver conosco. Se nós não partirmos, Ele antes viverá, estabelecerá o teu reino, e nós viveremos com Ele para toda a eternidade, amém? Por vezes, nós recebemos palavras de incentivo no meio do caminho. Eu não sei você, mas eu já recebi. Eu já recebi palavras em tom de profecia, palavras que eu considero proféticas mesmo. Eu já recebi palavras de irmão que eu amo, e que eu sei que gostam de mim, falaram em tom de profecia, mas porque me amam, não porque era profecia. E eu recebi mesmo assim, porque o amor é poderoso, amém? Amém? Eu já recebi palavra também que era vazia, que não vinha de lugar nenhum. E eu recebi muitas palavras de encorajamento que na verdade não saíram do papel. Tem muita gente que é bom de torcer para você, mas é péssimo de jogar do seu lado. Vai lá, vamos, mas na hora... E Paulo estava aqui agora, foi encorajado, todo mundo falando, precisamos pregar o Evangelho. Paulo fez tudo como a cartilha do Evangelho mandava e agora estava preso. O que eu quero dizer com tudo isso?
Não importa se as palavras de ânimo externas vão vigorar ou não. O que importa é que você já tem uma palavra de Deus. E a palavra de Deus é que toda vez que você chorar, você encontrará consolo. Que em todos os episódios de tristeza na sua vida, você não estará sozinho. Que todas as angústias, as dificuldades que virão sobre você, não vão poder te abalar, tampouco te destruir. Você está firmado em Cristo Jesus, a rocha eterna da sua salvação. Se te abandonarem, se te deixarem, se prevaricarem, se errarem com você, todavia o Senhor não te deixará. A carta de Efésios é diferente de algumas outras cartas, porque ela não foi escrita para uma igreja local apenas. Ela foi endereçada para uma igreja local, mas ela circulou por várias igrejas. Ela já tinha status de palavra de Deus aqui. Lembre-se que Paulo não era cristão, amém? Ainda. Como assim, pastor? É porque o cristianismo, como nós conhecemos, ainda não existia. A ideia de cristianismo era que era uma continuação do judaísmo. Até isso se dividir demorou bastante tempo. Pelo menos uns 500 anos. Então Paulo pensava com a mente do Antigo Testamento ainda. Dá para entender ou não isso? Porque isso aqui é o limiar. Estava trocando as fases. Mas mesmo assim, aquele povo judeu que só considerava Isaías, Salmos, Provérbios, já considerava Efésios como status de palavra de Deus. Se você estudar, você não vai estudar isso porque é meio enfadonho para quem não precisa estudar isso, mas se você estudar os originais da Bíblia, algumas cartas de Efésios não tem escrito aos Efésios, não está endereçada a ninguém. Isso quer dizer o seguinte, que aquela carta foi replicada e usada para todos os quantos foi possível. Servia para ensinar várias igrejas, amém? Nós lemos antes de Filipenses, aqui nós falamos de Colossenses. Colossenses enfatizava Cristo como cabeça da igreja, amém? Lembra que Ele é a supremacia de tudo, cabeça sobre toda a divindade, autoridade, potestade. Efésios agora vai enfatizar a igreja como corpo de Cristo. Deu para entender? Colossenses enfatiza Cristo como cabeça da igreja. E agora Efésios vai enfatizar a igreja como corpo de Cristo. Você é corpo de Cristo. Isso talvez não seja muito animador, mas essa é a melhor notícia que você pode receber. Você faz parte de um projeto divino. Jesus está se movendo através de você, amém? E a peculiaridade dessa carta é que ela abrange gregos e gentios, ela é para todo mundo. Ela não é excludente, ela é agregadora. Não importa aqui se você era crente ou não crente. Como assim, pastor? Irmão, eu não sei de onde tirar a ideia que a Bíblia é livro dos crentes. A Bíblia é o livro de Deus, que pode ser lida por crentes e não crentes. E a informação que contém nesse livro salva não crentes e santifica crentes. Ela não é nosso livro, ela é o livro do Senhor, que o Senhor usou para nos conquistar. Tem gente que pensa que só pode ler a Bíblia se for crente. Primeiro tem que passar por um processo. Ei, é a Bíblia que faz o homem crer. Preguemos a palavra de Deus para crentes e não crentes, amém? E aqui a ideia de que crentes e não crentes são aceitos por Jesus, cada um à sua maneira, e cada um vai ser submetido a um propósito, a um processo, aliás. Esse texto aqui, Paulo vai fazer recomendações práticas para a vida. Esse texto, até o versículo 14, no grego, tudo que eu li aqui é uma frase só traduzida no grego. Não tem ponto nem vírgula. Paulo falou isso aqui. Vocês já foram na igreja mais canela de fogo? Que o pastor prega sem vírgula nem ponto? E veio Jesus, falou com o Espírito falou com o povo, e o povo falou um com o outro, e o outro profetizou, e o outro deu língua, e o outro falou não sei o que, mas Paulo estava desse jeito aqui hoje. Ele falou emendado, mas tem uma razão para isso, amém? Eu sei que, quem aqui é cristão há muito tempo? E eu vou responder uma questão elementar do cristianismo hoje, amém? Talvez se você é cristão há muito tempo, algum amigo já deve ter perguntado para você, por que vocês falam trindade, se trindade nem está na Bíblia? Alguém já ouviu falar disso? E de fato a palavra trindade não está na Bíblia, mas o conceito de trindade está em toda a Bíblia.
Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Eles estão presentes em toda a Bíblia. E o livro de Efésios, no capítulo 1, é uma síntese, é um extrato da ação do Pai, da ação do Filho e da ação do Espírito em nós. E eu vou falar disso hoje, amém? Do verso 3 ao 6, Paulo fala com referência a obras consumadas. Para ficar melhor aqui, do passado, coisas que Deus já fez. E quando ele fala das obras que já aconteceram, ele fala do Deus Pai, amém? Do verso 7 ao 12, ele fala de obras que estão em processo, da regeneração, da redenção, da transformação, coisas que estão acontecendo agora, pelo menos comigo, não sei com você, você está sendo transformado ainda. E aí ele faz referência ao Deus Filho, e depois Paulo fala de coisas que vão nos levar para a eternidade, da consumação da vida, e ele fala que quem faz isso é o Deus Espírito, amém? Para ficar mais claro, vamos ao texto. Irmãos, eu não vou fixar muito no verso 3, do verso 1 ao 3, porque Paulo basicamente vai repetir o que fez lá em Filipenses, e nós falamos isso exaustivamente esses dias. Paulo vai escrever a carta, falando que foi ele que escreveu, vai endereçar para alguém, e vai desejar graça e paz para aquela pessoa. Essa era a maneira correta. Quem aqui já escreveu uma carta? Vamos de novo, vai, irmão, eu sei que é difícil aceitar isso. Quem aqui já escreveu uma carta? Você viu que aumenta? Você deve dar um selo assim. Então, quando a gente escrevia uma carta, era normal escrever São Paulo, dia tal, não sei o que, lá. E o costume daquela época, uma carta grega seria escrita assim, anunciando quem escreveu, endereçando para a pessoa e dando uma saudação, desejando a graça, que é o favor divino, e a paz, que é o shalom de Deus, a plenitude de tudo. Que essa graça e que essa paz estejam sobre nós, amém? E Paulo aqui já começa implicitamente respeitando e seguindo o padrão de Jesus. Ele começa falando assim: eu, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, escrevo essa carta ao povo santo em Éfeso, os seguidores fiéis de Jesus Cristo, ou de Cristo Jesus. E aqui Paulo faz algo interessante, ele está rebatendo uma acusação, uma mentira que levantaram sobre ele. Alguns diziam lá, Paulo não pode ser apóstolo porque ele não andou com Jesus. Eu sei que quando alguém fala um discípulo de Jesus, os irmãos mais desavisados falam, Paulo! Eu já vi gente até falar, Moisés! Eu falei assim, meu Deus, mas Moisés é bastante tempo, Moisés. Paulo vai nascer no meio do primeiro século. Ele vai nascer quase 60 anos depois de Jesus. A questão é que Paulo não andou fisicamente com Cristo, mas ele, através da Escritura, assegura que encontrou Cristo no caminho de Damasco, e desde então passou a andar com ele, e o Espírito passou a ser o seu conselheiro e seu professor. Portanto, Paulo andou com Jesus sim, porque afinal de contas, o mesmo Jesus que foi ao madeiro ressuscitou, e andar com Jesus em corpo, ou andar com Jesus glorificado, é andar com Jesus. E Paulo estava respondendo, eu, apóstolo Paulo, pela vontade de Deus e não de vocês, não importa o que vocês querem, não importa qual a nomenclatura que vocês estão me dando, eu não fui chamado por vocês, eu fui chamado por Cristo Jesus e pelo Deus Pai, foi Ele que me ordenou o apostolado, a minha unção, o meu ministério vem de Deus, e ninguém pode revogar aquilo que Deus deu. E ele vai dizer que aqueles irmãos eram seguidores de Cristo Jesus, é o sonho de todo pastor, sério pelo menos, ter uma igreja que segue Jesus e apenas Jesus, amém? Os homens são importantes, os líderes são importantes, enquanto eles servem com humildade, mas o único a ser seguido é Cristo Jesus, Ele é o modelo, amém? E Paulo, como sempre, começa em adoração, ele fala, que Deus, nosso Pai, o Senhor Jesus Cristo, lhes dê graça e paz, todo louvor seja dado a Deus. É assim que se começa uma oração, irmão. Toda oração deve começar dando louvor ao Senhor de todas as coisas. Quando você se ajoelhar, quando você iniciar um diálogo com Deus, comece dando glória a Deus. Comece fazendo a tua parte, glorificando o nome do Deus vivo, amém? E ele vai afirmar uma coisa, ele é Pai de Jesus,
e nos abençoou em Cristo Jesus com todas as bênçãos na região celestial. Quem quer uma bênção de Deus, diga amém. Eu não daria R$2 para vocês com esse amém. Vamos de novo, vai, porque Deus é misericordioso. Quem quer uma bênção de Deus, diga amém. Mas Paulo faz uma afirmação muito boa aqui. Ele fala, vocês estão atrás de uma bênção, mas ele já deu todas as bênçãos que vocês precisam. Ele já supriu a sua necessidade. Nas regiões celestiais, o que era para resolver já está resolvido. Quando Paulo fala regiões celestiais, algumas pessoas pensam no céu, mas Paulo não está falando no céu. Paulo não está falando de um lugar físico. Sabe, irmãos, alguns de nós vivem numa eterna expectativa. Vai melhorar. Irmãos, é só você ver o que a gente canta. O melhor de Deus ainda está por vir. É isso aí. Alguém perguntou para mim hoje, o louvor liberta? Eu falei, depende do que você entende de louvor, irmão. Eu duvido que alguém seja liberto cantando, quem te viu passar na prova e não te ajudou. A pessoa fica mais endemoniada de raiva, né? Da vingança. Foi só um parêntese que eu fiz para desabafar. Existem pessoas que vivem numa eterna expectativa, esperando, não, vai dar certo, vai aparecer, essa porta vai acontecer. E a alegria dela depende toda dessa expectativa se cumprir. E alguns afirmam, eu serei feliz quando a chave da casa sair. Eu serei feliz quando o baú da felicidade eterno rodar e sair meu número. Quando o bingo dos anjos dá a minha cartela, eu vou ser feliz. Escute o que eu estou te dizendo. Paulo está afirmando, você não precisa ficar esperando do futuro aquilo que já aconteceu. O que você está falando, pastor? Todas as bênçãos de Deus que você precisa, já estão disponíveis em Cristo Jesus para você hoje e agora. Todo o preço que precisava ser pago, já foi pago por mim e por você. Tudo que precisava acontecer, já está feito nas regiões celestiais. Não viva esperando no futuro, aquilo que você já ganhou, antes que o mundo existisse. A verdade é que Deus quer e pode fazer mais, irmãos. Isso é verdade. Mas só os que são capazes de ter um coração grato pelo que Deus já fez, vão receber aquilo que Deus está por fazer. Só aqueles que entendem e que compreendem que o ápice do cristianismo é a cruz do Calvário, só esses estão prontos para receber as coisas dessa vida. Se você dá uma coisa para essa vida, dessa vida, para alguém que não entendeu as coisas eternas, ele simplesmente vai dizimar o que você entregou na mão dele. Porque vai dar valor para as coisas erradas, amém? Perceba que Paulo aqui fala das bênçãos como se já tivessem sido entregues. Deus nos abençoa para sermos mais abençoados. Esse é o processo de Deus. Deus já nos abençoou, está nos abençoando e nos abençoará. Essa bênção, Paulo vai afirmar que é por meio de Cristo, amém? Tem gente que é cheio de expectativa, mas peca. E quando eu digo peca, não é uma falha moral, erra no processo. Porque deposita sua confiança em outro homem, é cheio de si, faz de si mesmo o seu próprio Deus, constrói um altar de expectativa em cima das suas próprias forças, em cima do seu dinheiro, em cima de uma coalizão de fatores. Olha, vai dar tudo certo, vai acontecer e eu vou ser feliz. Aí fica lendo um monte de livro absurdo, fica assistindo no YouTube e fica só esperando coisas inimagináveis e impossíveis de acontecer. Fica projetando no outro, esposa que projeta no marido, marido que projeta na esposa, pai que projeta no filho, filho que projeta no pai. Quando você projeta uma expectativa em alguém que ninguém pode fazer, você gera um sistema de frustração generalizado. Existem pessoas extremamente frustradas porque depositaram sua confiança no lugar errado e continuam fazendo. São cheios de expectativa, mas só pode receber a verdade quem recebe por meio de Cristo. Só pode ser abençoado de verdade quem entende que essa bênção, a bênção genuína, transformadora, motivadora, libertadora, só vem por meio de Jesus. A bênção inicial e principal é receber a Jesus e caminhar com Ele. E todas as outras bênçãos são consequências disso. É desanimador para alguns, né?
Ah, não. Não tem pó mágico, irmão. Não tem sim-salabim. Não tem varinha mágica. Não tem estalinho pastoral. Não tem nada disso. O que tem é uma vida de acertos e erros, de tropeços e recomeços, de pecados e perdões, arrependimentos. É isso que faz de alguém desenvolver um relacionamento certo, perfeito com Cristo. E esse relacionamento é que nos proporcionam bênçãos nas regiões celestiais. É triste, né, irmão? Porque eu queria que fosse um pó mágico também. A guerra aqui não acontece num lugar específico, geográfico. As maiores guerras que nós vivemos são internas. Às vezes o maior adversário de um homem nem é o diabo, é ele mesmo. Tem gente que até vence o diabo, mas não consegue vencer suas vontades. E para ficar tudo justo, põe a culpa no diabo. É ou não é? Não que o diabo não mereça. Ele é costa larga, ele merece tudo que a gente puder falar mal dele. Mas nem sempre é justo. Tem gente fazendo coisa e jogando nas costas do diabo. Tem luta que é dentro do nosso coração. Seu maior adversário é vencer você mesmo e deixar que Deus reine dentro do seu coração. A melhor luta é aquela que você chega no final do dia e fala, fui vencido, Deus ganhou essa batalha e sentou no trono da minha existência e eu estou sendo governado pelas vontades de Jesus em mim. E aí Paulo vai começar no verso 4 a falar das bênçãos que nós já temos, amém? É bom reviver essas coisas, viu, irmão? É bom falar das bênçãos que a gente já tem para a gente ser um pouquinho mais grato e menos reclamão. Paulo vai dizer, categoricamente, que Jesus nos amou. Um amor sem obrigação. Um amor verdadeiro, um amor servidor até a morte. Um amor reconciliador. Um amor que redime o homem. Que substitui o homem. Ele nos amou. Sabe, irmão, eu não sei o que te faz feliz, mas saber, todo mundo acredita que Jesus é real mesmo aqui? Porque tem gente que acredita que isso aí é tipo um conto, uma coisa bonita de ouvir. Você acredita também que Jesus ressuscitou, que ele é real mesmo, que não é uma historinha legal? Tem gente que pensa que isso aí é a religião dele, conta para o filho naná, etc e tal. Eu estou partindo do pressuposto que todo mundo acredita que Jesus é real, tá bom? É sublime, é esplendoroso, é majestoso, é além da expectativa, é extraordinário, é a razão de toda alegria, saber que Jesus nos amou. A gente precisa ler com mais frequência João 3,16. E Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê, quem crê? Não pereça. Pelo contrário, tem a vida eterna. Tem acesso à vida eterna. Ele nos amou. Nos amou a ponto de se entregar voluntariamente. Nos amou a ponto de se oferecer como oferta. Nos amou a ponto de subir a nossa cruz e entregar para nós o título de filho. Nos amou a ponto de ocupar o nosso lugar na perdição, entregando a nossa salvação. Nos amou a ponto de se fazer pecado, mesmo sem ter cometido nenhum só pecado. Ele nos amou. Isso é o princípio de tudo. É o motivo da nossa esperança. Nos dias difíceis, lembre, Jesus te ama. Nos dias quando a esperança te faltar, e tudo que você tiver forem lágrimas para te molhar, lembre-se, você tem um Deus que te ama. Um Deus pessoal, um Deus real, um Deus presente, um Deus que está com você, o Emanuel, o Deus conosco. Ele está com você por amor, Ele não está por obrigação, Ele não assinou nenhum contrato, Ele não se obrigou, muito pelo contrário, Ele esvaziou-se de si mesmo, mesmo sabendo que era Deus e Senhor, porque Ele nos amou. Ele te ama, e além de te amar, Ele te escolheu, a Bíblia fala. E a Bíblia fala quando foi essa escolha, no verso 4. Mesmo antes do mundo ser criado, Ele te amou e Ele te escolheu.
Deus te escolheu mesmo antes do mundo ser criado. Eu sei que o mundo colabora para a gente desistir, eu não é? É ou não é? Parece que todo dia de manhã a galera ensaiou para te atormentar. Teve uma reunião das pessoas que te encontrar e falaram, como é que nós vamos acabar com o dia dele? Apesar do sistema mundano cooperar para a sua tristeza e desistência, a Bíblia diz que todas as coisas celestiais cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se por um lado você acha que existe uma conspiração humana para te destruir, por outro lado, a Bíblia afirma que existe uma conspiração celestial para você vencer. Deus ensaiou tudo, programou tudo, determinou tudo, delimitou tudo, antes do mundo existir. Já estava dado a sua vitória, a sua superação, a sua volta por cima, a sua reação, o perdão do pecado que você cometeu, o acesso à eternidade que você ganhou, tudo isso estava programado antes do mundo existir. Ele te escolheu. Quem aqui já escolheu feijão? Nunca. É brincadeira, hein, irmão? Os mais novos olham para mim e falam, o que ele está falando, meu Deus? Eu não escolho nada, põe no prato assim, como? Não jogou, você não joga para o alto e fala, seja o que o Senhor quiser, põe na panela. Escolher é assim, ó. Você é bom, gostei de você, Deus te escolheu, olhou para você, já sabia do seu futuro, Deus não te escolheu aleatoriamente, Deus te conhecia antes do mundo existir, baseado na sua presciência, Deus escolheu você para a eternidade. Deus já sabia que você o amaria e que poderia desenvolver um relacionamento com vocês. Ele é onipresente e onisciente, lembra disso? Ele sempre soube que daria certo essa relação. Ele sempre esteve pronto para nos perdoar, amém? Ele nos escolheu. E interessante aqui dizer, vale ressaltar que Deus nos escolheu e depois deixou, te escolhi, te vira. Não é assim que funciona, até porque se Deus fizesse isso, imagina onde isso ia parar. Deus te escolheu, antes de você existir, decidiu pagar o preço e está te assessorando, te ajudando, te auxiliando, te direcionando através do Espírito Santo, amém? Não permita que sentimentos de inferioridade tomem conta do seu coração. Irmãos, tem dois tipos de pessoas: os que têm sentimento de inferioridade e os que são vitimistas. Tem gente que adora uma choradeira, viu? Tem gente que reclama tanto que nem sabe porque está reclamando. Tudo que você vai falar com ele é uma reclamação. Se chove é porque chove, se faz frio é porque faz frio, se faz calor é porque faz calor, o joelho dele dói, só o dinheiro dele que não entra, tudo dá certo para os outros, para ele não dá certo, a família dele não compreende, o cachorro dele mordeu ele, o periquito morreu, tudo na vida dele é uma desgraça. Irmão, tem gente que tem problema mesmo com inferioridade, por conta de coisas do passado, às vezes pessoas por questões estéticas, enfim, mas tem pessoa que reclama só por reclamar. Independente se você possua complexo de inferioridade ou vitimismo, a cura, o remédio para os dois é o mesmo, é a presença do Espírito Santo de Deus. Quando você tem o Espírito, você entende que você é perfeito do jeito que você é, porque Deus te criou exatamente assim, pensou em você assim, e não importa o que o mundo estético, o que a Vogue existe ainda? Nem sei se isso existe, mas o que a Vogue diz, não importa o que, você viu como eu sou, que moda, hein? Meu Deus. Não importa o que a Caras também existe? Não importa o que as revistas de moda digam, não importa qual é o estereótipo a ser seguido, você é perfeito, porque você é a imagem e semelhança de Deus. E você não precisa ser vítima, porque quem acredita num Cristo triunfante, vencedor, Senhor de todas as coisas, não pode se colocar no lugar de vítima. Se você crê que Jesus tem todo o poder e de que Jesus está dentro de você, operando através de você, ser vítima e confiar em um Deus soberano não faz sentido, ou uma coisa
ou outra, ou você se coloca no papel de vítima, ou você se coloca no papel daquele que superou através do nome de Jesus e que vai vencer porque crê em um Deus que nunca perde. Você foi escolhido com amor há muito tempo. Deus te escolheu, essa escolha foi partindo do amor e já faz muito tempo. Você foi feito para ser alvo do amor de Deus, amém? Não confunda as coisas, tá? Porque eu vi esse dia não, já faz um tempo aí um pregador falar, você é a fraqueza de Deus. Esse aí tomou alguma coisa estragada no almoço. Deus não te ama porque é uma fraqueza dele. Ai, não consigo não te amar. Então, Deus te ama de maneira voluntariosa. Ele escolheu te amar. Ele quis te amar. E aí a Bíblia diz que Deus nos criou para ser sem culpa e santos, amém? Santo aqui no sentido de separado. Deus te chamou para ser separado para Ele. Por isso, pastor, que eu vou para o seminário e vou ser freira. Não, não é disso que Jesus falou. Jesus te chamou para ser dele no seu trabalho. Jesus te chamou e te marcou com o Espírito Santo para que todos saibam que você foi alguém resgatado pelo poder de Cristo Jesus. Que Jesus está vivo e continua transformando os homens. Deus te escolheu para isso, para ser um outdoor da graça, da transformação, da renovação, do perdão, da misericórdia e da redenção que é em Cristo Jesus. Deus te escolheu na eternidade para se revelar através de você, amém? É justo com essa afirmação que ocorra uma pergunta. Deus te criou para ser santo? Deus te criou para ser inculpável? E Deus nos escolheu em Cristo Jesus para sermos e sem culpa, geralmente é inculpável. Mas vamos lá. Vamos uma pergunta de novo, hein? Jesus te escolheu para ser santo? Jesus te escolheu para ser sem culpa? Então a pergunta é, por que o episódio do jardim aconteceu? Se Deus sabe de tudo, te criou para ser santo, por que aconteceu tudo aquilo então? Eu vou conversar com os irmãos, e os irmãos, quem que não gosta da segunda-feira? Não levanta a mão não. De repente você congrega na mesma igreja que o seu chefe, né? Eu odeio o cara. Tem gente que já começa, isso é culpa do Adão. Vagabundo, pecou, agora vou ter que ir segunda trabalhar. Irmão, o homem trabalha antes de cair. Eu não sei se você está sabendo. Deus falou, coloca o nome nos bichos aí. Ele nem tinha caído ainda. Trabalhar não é culpa do Adão, irmão, é necessidade da vida. Amém? Considerando isso, por que tudo aconteceu? E um dia Agostinho tentou explicar isso. E se você não estiver contente com a resposta de Santo Agostinho, com a minha que você não vai estar mesmo. Ele disse o seguinte, que não dá para ser plenamente feliz em um lugar que o pecado é uma possibilidade. Deus deixou que todo o processo do Éden acontecesse para extirpar o pecado. O ser humano só pode ter paz e certeza em um lugar que ele mesmo não possa se sabotar. Não há espaço para paz perene em um lugar em que a gente tem chance de pecar. Porque tudo que a gente precisa para pecar é de uma chance. Não precisa de várias oportunidades. A gente precisa apenas de uma. A salvação é pela graça, porque basta uma chance, uma oportunidade para o homem condenar-se a si mesmo para o inferno. E a gente é bom nisso. Eu me lembro quando eu fui no médico do estômago, e ele falou assim, Renan, você emagreceu muito. Eu não sei o que nós vamos fazer, você vai ter que engordar. Eu falei, doutor, calma, eu sou profissional. Eu falei assim, esse nunca foi meu problema. É assim, ó, não vamos estabelecer uma meta. Quando chegar na meta, a gente dobra a meta. Isso é engordado, pelo amor de Deus, é igual o homem. Não precisa nem me mandar pecar. Para perder a salvação é comigo mesmo. Para ganhar eu preciso de Jesus. Mas para perder é só me dar uma chance que você vai ver como eu sou bom nesse negócio de perder a salvação.
Agostinho disse: por causa da árvore e do mandamento de não comer, o homem tinha a possibilidade de errar, e não há segurança para o homem aonde há possibilidade de errar. Deus nos levará para uma nova Jerusalém, onde lá não é possível pecar. Deus extirpará o pecado e nós viveremos blindados, glorificados por Cristo Jesus. E daqui sai a palavra, uma frase de Agostinho. Kevinho, você chegou a fazer? Cadê o Kevinho? Chegou? E eu quero colocar no telão, porque Agostinho era filosófico, aí para a gente ler é mais difícil. No jardim, eu tinha a possibilidade de pecar. Depois do pecado, eu não consigo, não existe, mas não fui eu que escrevi, vocês já sabem, né? Foi o cara aqui que ficou assim para mim. Viu como eu me vinguei rápido? Nunca zombe de quem tem o microfone. Depois do pecado, eu não consigo deixar de pecar. Deu para entender? No jardim eu tinha a possibilidade de pecar. Uma vez que eu pequei, eu não consigo mais parar de pecar. Com a graça, eu recebi a chance de evitar o pecado. E com a glorificação, eu não poderei mais pecar. Deu para entender? No jardim, eu tinha a possibilidade de errar. Depois do pecado, eu fiquei manchado pelo erro e não consigo mais evitar o pecado. Depois que eu conheço a graça de Cristo, eu ganho uma nova chance de resistir ao pecado. Mas vai chegar um dia quando Jesus vier. Vai chegar um dia quando o reino de Deus for implantado, em que todo o pecado será extinto, em que todo o pecado será consumado, destruído, aniquilado. E nesse dia não teremos sequer a chance de pecar. Que vem esse dia, amém? E nesse dia, nós seremos totalmente inculpáveis diante de Deus. Ele nos chamou para esse dia, está entendendo o que Paulo está falando? Ele fez vocês para serem inculpáveis lá atrás. Ele te fez na eternidade, para a eternidade. Deu para entender isso? Ele te chamou na eternidade, para a eternidade. Esse é o plano de Deus, a Bíblia continua dizendo. Ele nos predestinou para si. Deus nos fez para sermos dele. E qualquer coisa fora disso é desvio, é mentira. Ele nos predestinou como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito de sua vontade. Qual era a vontade de Deus? Fazer de nós seus filhos. A vontade de Deus não era você ficar seguindo o líder maluco. A vontade de Deus não era você ser um religioso com uma religiosidade vazia. Não era você ficar fazendo bobalice, acreditando em ato patético, que às vezes não é profético, é patético. Vamos todo mundo jogar pó na cidade. Vai tomar a multa da prefeitura aí. Ó. Deus te chamou para ser filho. Irmãos, isso deveria ser o suficiente. Isso precisa ser o suficiente. Isso precisa ocupar a nossa mente, ocupar o nosso coração, ocupar as nossas expectativas, ocupar o nosso passado, ou seja, encobrir os nossos pecados. Isso precisa ser sua razão de viver. Jesus te chamou para ser filho de Deus. Você não é filho de qualquer um. A sua expectativa, a sua herança, a sua esperança está em Deus, que te chama de filho e que te deu o direito de chamá-lo de pai. E por isso você é inculpável, porque Deus não tem filhos que sobre ele pesam culpa. Ele levou sobre si toda a culpa, porque você é filho dele, chamado para ser filho na eternidade. Ele te fez para ser filho. A Bíblia vai dizer que ele nos adotou. Que sublime é pensar em algo desse tipo, hein, irmão? Eu sempre digo isso. Tem alguém aqui que é filho adotado ou não? Tem? Eu sempre falo isso para os adotados. A adoção hoje aqui, é um modelo divino. Eu sempre digo, se você puder, adote um filho. E eu vou dizer por quê. Porque diferente do... Quem tem filho biológico aqui? O Gustavo não precisa falar, ele tem um monte. Tá. Porque eu sou o pastor que incentiva os parentes a ter filho para encher a igreja, aleluia. Você planejou seu filho? Quem que tem mais de um filho? Todos os filhos foi planejado ou teve um que você falou,
Irmão, isso não quer dizer que você não ama ele. Quer dizer só que não estava no projeto. Eu sempre digo isso, eu e a Maine tentamos ter filho e não conseguimos. E quando a gente desistiu do projeto, veio o Natanael. Eu amo muito meu filho. Mas não estava planejado naquela hora. Diferente do filho adotivo, ninguém adota um filho por um acaso. Você não cai lá com o papel de adoção. Você projeta a adoção, você predestina aquela pessoa a ser seu filho. Você escolhe ela em algum momento e fala, você vai ser o meu filho. E é isso que a Bíblia está dizendo. Houve um momento na eternidade, que nós não sabemos dizer qual é, que Deus olhou para mim e para você e disse, você vai ser o meu filho. Eu escolho você. Você não é fruto do acaso, nem obra do destino. Você é o meu filho. Eu escolho você para desfrutar de toda a minha herança. Toda a minha dispensa está aberta diante de você, porque eu te escolhi. E por que tudo isso? A Bíblia vai dizer, Deus assim o fez, para o louvor da sua graça gloriosa, que Ele derramou sobre nós, em seu Filho amado. Ele fez o quê? Caiu da mão de Jesus a graça? Escapou? Ele derramou sobre nós. Pense num jarro, alguém, vamos fazer esse ato profético. Não, brincadeira. Só vou fazer um adendo aqui, eu me lembro um dia eu fui numa igreja, o cara falou, o irmão vai ser ungido. Também não era qualquer unção, era a unção de apóstolo, então é outra coisa isso aí. O irmão pegou um vaso desse tamanho, assim, devia ter uns 3 litros de óleo, e começou a jogar no irmão, e quase que o apóstolo passa a ser um defunto, porque ele começou a fazer, engasgar com óleo. Aí os irmãos, é profético, e eu querendo rir. Eu falei, vai sair o irmão ungido, e os irmãos expulsando o capeta do zombeteiro de mim. Enfim, foi só um adendo para descontrair. Jesus derramou sobre nós a sua graça, nos escolheu para isso, amém? Deus assim o fez para louvor da sua graça, e Ele é rico em graça, e comprou essa liberdade com o sangue do seu Filho, e perdoou os nossos pecados. Perdoou os nossos pecados. A Bíblia está dizendo que Ele perdoou os pecados de antemão. Deus olhou para nós e disse, você não vai ser boa coisa. Já vai começar perdoado, porque senão, Deus nos perdoou, e através de Jesus nós somos perdoados, não há peso sobre nós e acusação alguma pode prosperar, nós fomos perdoados em Cristo Jesus, amém? Do verso 7 ao verso 11, ele vai se referir ao Filho, e a primeira informação que nós recebemos sobre o Filho, é que ele é rico em graça, e a moeda que ele usou para nos comprar é o sangue. Ele é rico em graça, ele tem muita graça, e a moeda corrente não é real. Tem gente esperando que a sua bênção venha em real, tem gente esperando que a bênção venha em dólar é bom, amém? Tem gente esperando que a sua bênção venha em euro, em libra esterlina, ou qualquer outra moeda que não vale nada. Enquanto isso, Deus está te oferecendo a sua recompensa em sangue. Ele está dizendo, você corre atrás de coisas financeiras, e eu te dei tudo o que você precisa, cada gota do meu sangue. Eu derramei sobre você, você nem precisa correr atrás, fui eu que te achei, e derramei sobre você. Talvez você esteja sofrendo, porque espera o socorro em moeda corrente, irmão. Talvez o que rouba teu sono é falta de dinheiro. Já roubou o meu algumas vezes? Já roubou o seu? Mas a Bíblia vai dizer que é depois que eu recebo a graça, que eu recebo o entendimento para saber que tudo que eu preciso está em Cristo. Ele é tão rico em graça, generosamente derramou a graça sobre nós. Agora Deus nos revelou sua vontade secreta a respeito de Jesus e o cumprimento do seu bom propósito. E o plano é esse, Ele vai governar sobre tudo. Essa deve ser a nossa expectativa. Mais do que um prêmio, mais do que um dinheiro, é esperar o dia em que Jesus implante o seu reino sobre a terra. É isso que move a igreja de Cristo, amém? E enquanto isso, fagulhas do que é o céu virão sobre nós. Nós viveremos parte do que nos espera. E aí a Bíblia vai continuar dizendo, lá no verso 13, que nós somos herdeiros. Agora, vocês também ouviram a verdade, as boas novas de salvação. E quando creram em Cristo, Ele colocou sobre vocês o selo do Espírito Santo que havia prometido.
E o Espírito é a garantia da nossa herança até o dia em que Deus nos resgatará como propriedade para louvor da sua glória. Deu para entender? O Pai fez, o Filho está fazendo, e agora vamos à ação do Espírito. E nós somos pentecostal, amém? Pentecostal gosta dessa parada de Espírito, é muito bom isso daqui. Vamos nós. A Bíblia está dizendo que o Espírito aqui, vamos ler. O Espírito é o quê? A garantia. E lendo assim, irmão, é uma coisa legal, mas bem trivial. Mas quando você traduz o texto, ele tem tanto significado, e eu quero falar de 4, pode ser? Pode ser? A tradução de garantia, no grego, uma delas é selo. Quando o Espírito Santo vem sobre um crente, aquele crente agora está selado como parte do corpo de Cristo. Irmãos, eu não sei se você é pentecostal há muito tempo e veio da Assembleia de Deus. A maioria dos irmãos que veio da Assembleia de Deus acredita numa doutrina chamada primeira evidência. Que todo crente selado com o Espírito, a primeira coisa que acontece com ele é? Vocês nunca foram, tudo presbiteriano. A primeira coisa que acontece com ele é falar. Irmãos, não é todo pentecostal que acredita nisso. É a Assembleia de Deus, amém? Eu, Renan, particularmente acredito que quando o Espírito Santo marca alguém, ele dá algum dos dons, não propriamente dito a línguas. Deu para entender? Paulo vai dizer, todos vocês falam em línguas? Não. Ele mesmo responde. Paulo pergunta e responde. É um diálogo dele mesmo. Então, a Bíblia está dizendo que Deus nos sela, e a maioria das pessoas entende que esse selo aqui é falar em línguas. Mas é muito maior do que isso, também tem isso, mas é ainda maior que isso, amém? Nossa. Primeiro aspecto de um selo, na época do Novo Testamento, é que ele simbolizava uma transação comercial. A ideia de garantia aqui é dizer que nós somos comprados pelo Espírito. Que nós somos adquiridos por Cristo Jesus através do seu sangue. Que Ele pagou um alto preço por mim e por você. Você foi adquirido, não foi na sorte. Deus não jogou a sorte, não jogou os dados da eternidade. Ele te escolheu, te comprou, pagou o preço para te ter. Você é propriedade adquirida pelo sangue de Jesus Cristo. A outra marca do selo é direito de posse. Além de te ter, Ele tem o direito de ter você. O selo é a marca de possessão. Talvez aqui não, mas quando a eternidade te olha, quando os anjos te olham, quando os demônios te olham, eles olham um selo do Espírito em você. Você é autenticamente de Deus, amém? A terceira observação é que selo naquela época simbolizava segurança e proteção. Que algo era inviolável. Lembra quando Jesus morreu? Você não lembra que você não estava lá, mas lembra lembra de ter lido isso? A Bíblia fala que para dar segurança àquele processo, Herodes foi e selou a pedra com seu anel, para dizer, ninguém pode mover essa pedra. Como Jesus não respeita o anel de ninguém, não teve problema, porque ele abriu de dentro para fora, e saiu e está vivo, amém? Mas um selo simboliza que o seu... Quem aqui já recebeu alguma coisa da Amazon? Consumista. É brincadeira. Você recebe e você fica olhando para ver se o selo está lá. Aquilo é a garantia de que o seu pacote não foi violado no processo. Quando a Bíblia diz que você é selado com o Espírito, ela está dizendo que você não foi violado no processo. Que você foi imaculado, protegido, resguardado pelo Espírito de Deus. E a última coisa é a autenticidade. Você é crente de verdade quando recebe o Espírito. O que o pentecostal acredita é que o batismo no Espírito é um revestimento de poder. Nossa. Vamos de novo aí. Que o batismo no Espírito é um revestimento de poder. Revestimento é assim, Deus troca aquela veste fraca e te dá uma veste de força. Para pregar o Evangelho, amém? Para rodopiar? É? Para dar estilingada? Pode até dar, pode ser que no caminho aconteça, tudo bem.
faz parte do pentecostalismo, mas é para anunciar o evangelho, amém? Por isso os pentecostais dão muita ênfase nas experiências com o Espírito. E a palavra que usa aqui é caução, e isso é muito interessante. Quem aqui já alugou uma casa? Você mora onde, irmão? Você já chegou comprando? Você é rico mesmo, hein? Quem aqui já morou de aluguel alguma vez? Sabe como é que mora de aluguel? Você chega lá e fala para o cara, me dá a sua casa. Ele, claro, entra. Quando você vai alugar uma casa, o cara quase pede atestado de óbito, e você nem morreu ainda. Quero atestado de óbito, mas eu não morri, não quero saber. Atestado de óbito. Caução é quando você dá parte do dinheiro adiantado. E só quem deu 3 meses de aluguel sabe quanto isso custa. E aqui a Bíblia está dizendo que o Espírito Santo é o caução de Deus. Vamos lá. Próximo, aqui, o Espírito Santo é a garantia, o caução da nossa herança, até o dia em que Deus nos resgatará, com suma propriedade para louvor da sua glória. Ou seja, a manifestação do Espírito é um começo, é a fagulha do que está por vir. Deus lança o seu Espírito, ou Deus Espírito começa a agir em nós, como caução da eternidade. Se você acha bom ter uma experiência com Deus, se você acha bom falar em línguas, se você acha bom ter uma visão, se você acha bom ter uma parte do reino de Deus, você não sabe ainda o que está por vir. O que está por vir é muito maior. Isso é apenas uma fagulha do que está para acontecer, quando o reino de Deus vier completamente, quando o Senhor estabelecer o seu reino. Todas essas experiências que nós vivemos serão pequeninas. É majestoso, é maravilhoso, é muito bom, mas ainda não é nada em comparação ao que o reino de Deus tem para nos proporcionar e do que nós viveremos espiritualmente nas regiões celestiais. Um dia a obra de Deus estará completa, e o Deus que investiu em nós voltará para resgatar a sua propriedade. É a Bíblia que está dizendo. E eu quero fazer 5 aplicações e nós encerraremos, amém? A primeira coisa que você deve saber é que Deus não trabalha no modo do improviso. Você viu o texto? De antemão, nos predestinou, nos escolheu na eternidade, fez tudo antes, programou. Tem gente que pensa que Deus está improvisando na eternidade. Deus olha e fala, ixi, vamos aqui. Deus sabe de tudo. Conhece o tempo, o espaço, as eras, as que passaram e as que virão. Deus sabe de tudo. Deus não está improvisando na sua vida, irmão. Deus está controlando tudo. Deus sabe antes que as coisas aconteçam. Ele prevê todas as coisas e Ele conhece a solução de todos os problemas, mesmo antes dos problemas acontecerem. Deus não está improvisando, Ele é eterno e sabe de tudo. Por isso, quando você for se dirigir a Ele, não se dirija como alguém ou se endereçando a alguém que não sabe o que está fazendo. Deus sabe exatamente o que está fazendo. Ele criou todas as coisas, Ele formou todas as coisas e vai dar cabo de todas elas. Ele não está improvisando, Ele é perfeito. A Trindade age em momentos distintos com o mesmo propósito, amém? Deus já nos deu as bênçãos, Cristo está nos resgatando e o Espírito Santo está nos levando para a eternidade. Terceira lição é que mais do que esperar novas bênçãos, nós precisamos ser gratos pela que nós já recebemos. Irmão, pensa quanto a sua vida é inquietação, chateação, murmuração, reclamação e o quanto Deus já te deu. A Bíblia diz, Ele foi generoso em derramar a sua graça. Pensa quanto tempo você passa sendo um problema, um chato na vida dos outros. Reclamando, e esquece de tudo que Deus já fez, de toda a bondade que foi derramada sobre você. Se você está aqui é porque Deus é bom, amém? Se você está aqui é porque Ele é misericordioso, amém? É porque Ele é generoso. Quarta lição é que Deus nos adotou para louvor da sua glória. As pessoas gostam de explicar e ficam inventando teorias. Tem uma teoria que eu não sei de onde nasceu, mas da Bíblia não foi. E você já deve ter ouvido. Quem lembra que alguém já disse que os homens foram criados para substituir o Satanás, que era líder do coral do céu? Você já ouviu isso? Quem aqui já ouviu, levanta a mão. Quem não ouviu, não era pentecostal nunca, levanta a mão de novo. Aí viu? Os caras aqui sabem.
Primeiro que não existe observação nenhuma na Bíblia que Satanás era líder de algum coral do céu, já começa por aí. Isso aí inventaram da própria cabeça, não é possível, pastor. O cara falou com tanta firmeza, ele falou com tanta convicção. Irmão, a pessoa que mais tem convicção no mundo é o louco. É sério. Quem mais tem certeza no mundo, a pessoa mais cheia de certeza, mais cheia de razão no mundo é o louco. É ou não é? É verdade ou não é? Tem uma história que um louco pegou uma colher no hospício, estava vindo, puxando assim. Aí o diretor do hospício passou e falou: que bonito o seu cachorrinho. Ele falou: que cachorrinho? Isso aqui é uma colher. Aí o diretor falou: nossa, ele está bom, vamos mandar ele embora, vai ter alta. A hora que o diretor do hospício saiu, ele falou: viu, Totó, enganamos ele direitinho. Ninguém tem mais certeza que um maluco. Então cuidado com esse pessoal que fala: foi isso, o diabo era líder da dança, o diabo era líder do louvor, o diabo era líder do teatro. Ninguém fala que o diabo era pregador, é sempre da dança, do louvor, do teatro. É os pastores querendo pôr culpa em alguém do problema. Irmão, não tem nada disso. Deus não nos criou para substituir. Você não é o step do capeta. Não deu certo com o diabo, põe você. Já imaginou, irmão, na eternidade a gente ser o substituto do diabo? Só que me faltava. O que é pior que ser o diabo? É ser o substituto do diabo. É ou não é? A Bíblia diz que nós somos criados para louvor do nome de Cristo. A louvor é ficar cantando, não, era para viver uma vida de acordo com a glória de Deus, para a satisfação do coração do Senhor. Ele te criou para olhar para você e ver que tudo era muito bom, para louvor do nome dEle. Deus te adotou para isso, amém? E a última lição é que uma vida genuína cristã é marcada pela ação do Espírito Santo no nosso caráter. O Espírito que te dá dom é o Espírito que te transforma também, irmão. Escute, nunca, se alguém disse que o pentecostalismo garante que dom é salvação, essa pessoa é maluca. Nem todo mundo que é usado será salvo, mas todo mundo que foi salvo é usado. Deu para entender? Nem todo mundo que é usado por Deus será salvo. Eu acho difícil chegar nas mansões celestiais e ver a mula de Balaão lá, santo, e ela foi usada por Deus, não sei se você lembra. Ela falou para Balaão, inclusive, que ele era um burro. Você é burro, não está vendo? Está sem visão espiritual, ela falou para Balaão. A mula falou. Nem todo mundo que é usado vai ser salvo, mas com certeza todo salvo vai ser usado por Deus. O Espírito Santo é o selo que nos marca. Então eu quero te dizer, se você estava triste até hoje, porque você é o único que não fala em línguas, pode ser que você nunca receba esse dom. Paulo disse, é bom que todos falassem. Mas você não vai deixar de ser salvo por isso, não, irmão. E se você não fala em língua, faz outra coisa aí. Tem o dom da fé, desenvolva o dom de cura, faça outras coisas. Você é importante no reino de Deus também. Você faz parte de todo esse processo, amém? Vamos ficar em pé e agradecer a Deus. Nós vamos participar da mesa do Senhor hoje.